Fala, meu povo! Hoje vou mostrar para vocês como é que a gente fez esse fogão, a pedido do Padre Pedro, umas amigas deles, um seguidor. Eles queriam levar até nós para longe para fazer o fogão, filho, né? Pra longe? Aonde? Acho que Bahia, tem mais lugar aí que eu não me fugiu da memória agora. Então, vem cá o fazedor do fogão, porque aqui em casa é assim. O construtor. A engenheira e a mão de obra aqui, né? A mão de obra pesada tá aqui. Então, primeiro eu vou tirar as minhas riquezas daqui de cima, as minhas panelas. Hoje ele não tá aceso, para não tá quente, né? Porque hoje, para mostrar para vocês passo a passo, ele não pode estar quente, né? Então, qual o primeiro passo para vocês fazerem um fogão? Cada um tem seu tamanho, cada um tem sua medida que vai caber dentro da sua propriedade, né, filha? Aqui para nós a gente fez pequeno, é o suficiente, porque é questão que era espaço. O nosso não precisa ser maior do que isso não, porque não gasta assim, aqui cabe bastante lenha. E se for muita lenha, a lenha fica parada às vezes aí e vai completando e vai juntando o bichinho embaixo. Então eu vou falar para vocês da medida desse nosso. Por exemplo, vamos começar. Para você fazer um fogão, em primeiro lugar, o material e a cerâmica pode ser a última coisa que você vai escolher depois que o fogão estiver pronto, né? Então, em primeiro lugar, vocês compram o forno e compram a chapa, né? Não é verdade, pai? Ele confirmou. Sujou, a panela estava molhada. Vamos usar a nossa vassourinha aqui. Aí, primeiro você compra o forno e a chapa para suas medidas. A chapa nunca pode ser mais, para quem tem um forno, nunca pode ser mais do que 4 suspiros. Por quê? Se for suspiro de chapa de 4 suspiros, vai ficar muito lá atrás. Então o forno não vai esquentar bem. Tem muita gente que fala assim, meu fogão é isso, não funciona. Mas tem 2 dicas que eu vou estar dando. Um é a chapa, o suficiente 3 suspiros. E sobre o modo de usar, depois eu vou estar falando para vocês. Então eu vou falar do... Esse aqui é a gaveta para pôr cinta. Aí você manda um serralheiro, seu amigo aí. Depois que tiver prontinho essa parte de baixo, se você já souber a medida, você tira a medida aqui e manda. Ó, tá cheio, ó. Ó o tamanho dela. É bem comprida, né? Isso aqui é uma benção. Nosso amigo Ismael, do artesanato aqui, que fez pra gente e que deu a dica. Então, gente, ele fez pra nós aqui, esse suporte. Então, aqui, a chapa desencaixa daqui, mas isso agora que meu marido falou que ela teria que estar limpando bem em volta dela pra ela soltar, né? Ó o carvão. Por isso que ela anda suja. Então, você manda fazer esse suporte, que é 2 ferros aqui, né? Que é assim, como que chama, pai? Quinadinho? De quina, de 2 quinas, né? Tem um nome, é uma valetinha, né? Uma canaleta assim, em V, né? E ela segue por aqui e até aqui no fundo. Então você pega e leva lá pro seu ferreiro, ele vai fazer, você leva a chapa. Você compra a chapa e leva lá pro seu ferreiro. O pai não tem um papelão pra mim tá pondo aqui, depois não vai sujar aqui meu fogão. Né? Mãe, mas aqui embaixo também tem essa caneleta ou não? Não, é só aqui na frente. Só na frente que tem a caneleta. Só pra mim tá pondo ele quer ver se consegue soltar. Suja a mão, tá? De perna errada. Não bate. Tá bem firme Não, já, né? Não, deixa. Tem que ser com martelo pra ir batendo. Mas ela acaba firmando com o tempo, Com isso? tempo. Sabe por quê? Vai juntando fuligem, que ela vai esquentando e vai soltando. Então, se você quiser tirar ela, você teria que estar passando aqui uma faca, uma coisa aqui pra liberar, pra ela soltar. Mas ela solta. Então, voltando, né? Então, você leva lá pro seu ferreiro a sua chapa do tamanho que você vai usar. Você vê o tamanho que você quer. Em primeiro lugar, você compra o forno e a chapa. Manda o seu ferreiro fazer o suporte aqui pra você. Serralheiro. É isso aí, pai. Serralheiro. É esse mesmo, mistura tudo, mas é tudo a mesma coisa. Aí, né? Daí você que vê nem o tamanho. confeiteira com boleira, né? Daí vocês começam a Não fazer é, mãe? fogão. Esse nosso eu vou falar a medida pra vocês, pra você ver. Pra nós é o suficiente. Depende de cada chapa, por isso que eu falo. Primeiro você compra a chapa. Pela chapa e pelo forno que você vai fazer a medida do seu fogão. A taipa é a mesma coisa. Isso aqui já vou adiantar pra vocês. Se vocês fizerem mais comprido,
cuidado aqui com essa... Laje. Isso aqui é uma laje. Eu já vi pessoa fazer fogão muito comprido e laje fina. Depois o fogão, a laje faz barriga. Faz barriga. Cuidado com essa parte. Não tem necessidade de um buraco muito grande. Eu já falo buraco grande. Então isso é suficiente. Até um pouquinho maior assim ainda pode. Mas faça essa laje grande. Daí você... vamos voltar agora. Daí você sobe essa parte aqui primeiro, né, pai? Vamos falar assim. A medida do meu é essa. Deixa eu pôr aqui meu ajudante. Você já viu o que, pai? Ó, esse aqui eu tenho 70 de largura, né? Ele tem que ser a medida da chapa, daí cada um com a sua chapa. Ele tem 62 de comprimento, que é a coisa da chapa. O forno aqui, 70, você já sabe. E aqui ele tem 53 de comprimento. A largura, 70. A taipa, ele tem 42 por 70. É gosto. Mas é a gosto da pessoa, do seu espaço. Altura. Eu já vi caso aí, cada um com a sua altura, com o seu tamanho. Esse é pra mim estatura. 1,65 m, uma estatura boa. Só coitada da cozinheira, né? Como é que vai trabalhar? Eu tenho um amigo que o marido dela tem um fogão muito alto e ela é baixinha. Então, como é que o coitado vai mexer com as panelas aqui em cima, né? Como ele é alto, ele pensou nele, né? Fez o fogão muito alto e a minha amiga é baixa. Então, tem que ser um fogão conforme o tamanho da pessoa, né? Mas cada um com o seu aí. Então, vocês vão levantar primeiro, né, pai? Vamos aqui? Aí, ó. Outra criação da Dona Zilda. Nunca deixa o piso aqui no chão. Porque quando vocês for lavar o chão, molha a lenha. Molha a lenha. Então, não pode. Então, assim, primeira coisa, vocês... Pega aí tijolo ou bloco e trabalha em volta, tá certo, pai? É que eu vejo, eu tô junto tanto tempo. Trabalha em volta, faz a medida aí das suas medidas que vocês precisam, pela chapa e pelo forno. Vocês trabalham até aqui, aqui não. Mas vocês trabalham até aqui sim, daqui trabalha mais alto, tá certo, pai? Aqui fica um vão, ó. Né? Fica um vão. Daí fica nessa altura aqui. Aqui é a mesma coisa, nessa altura. Agora aqui vocês vão bater uma lajinha. Né, pedreiro sabe como é que é bater uma lajinha, né? A laje é só nesse espaço da lenha? Só aqui. Né, pai? Tá. Ah, não. Mas ela vai um pouquinho antes, né? Eu esqueci. Daí chega aqui nesse pedaço, você deixa esse vão e preenche ali no fundo e enche um pedacinho aqui. E essa laje, ela vem até aqui depois. Ela vem até aqui. Sabe por quê? Porque da altura pra lá depois, aqui do fogão, ela tem uma caída. Uma garganta? Uma garganta. Eu vou mostrar pra vocês depois. Rampinha. Isso, ele falou, Uma rampa. o nome chique é rampa. Então, vocês vão bater uma lajinha aqui. Vai ajudando aí. Bateu a lajinha secou, é demorado. Você não faz um fogão numa semana, por isso tem esses processos. Até montar a lajinha aqui, montar a madeira, ter a gradinha de ferro, de arame, né? E daí vocês bater a laje, espera secar, daí começa. Daí você vem aqui, faz o suportinho aqui, de tijolo ou bloco, e coloca o forno. Já vai vendo. Depois, tira a laje, vem aqui, sobe a carreira de tijolo aqui, a outra aqui. Vê a altura aí. Né? Ah, tá. O pai mandou ver a altura. Vê a altura de baixo também, mãe, da parte de baixo. Aqui aí eu tá já falei, dando... né, filha? Aqui, do chão aqui ele vai dar 60 quase 63, né? Só que vamos falar o nome Da chique? parte do... Como é que chama? Fugiu o nome. Depósito de lenha. Vamos falar que é um depósito aqui. Não sei, Aqui de baixo. ele tem 40, não, eu tô pondo aqui normal. Só onde coloca a lenha. 42,5. Mas cada um Então faz só o comprimento dele agora. 42,5 por 56. Ó, pra vocês verem. Pra nós, ele cabe o mesmo de lenha aqui, não cabe mesmo, pai? Tá, deixa eu ali. Bom, agora aqui, cada um com a sua altura, né? Não precisa. Você vai Mede ver, a altura que tá aí. você Só vai pra ver ver, mãe. a medida da ferragem aqui. Ele tem 21. Ó, pra vocês verem. 21, ó. É um palmo mais um pouquinho da Dona Zilda, 21. Né? Na hora faz com menos, porque depois a cerâmica ganha altura aqui, né? Agora vamos mostrar aqui dentro. Cadê a lanterna? Tá na mão do pai. Eu vou do outro lado. Vê aqui, ó. Mostra a rampa. Peraí, aonde? Opa. Mãe. Eu vou onde pegar uma madeira aqui, filha. E essa é a rampa. Tá vendo a rampa? Ó. Peraí, mãe. Eu tô só tirando um pouco da cinza, porque aqui... Vou mostrar a rampa.
Então até aqui ele vem meio reto, ó. Meio bem, Né? Vamos supor aqui uns... Vamos medir aqui, ó. Vamos supor 45, 43 centímetros, ele vem meio reto, ó. Daqui pra lá ele começa a fazer uma rampa, né? Que é pra fumaça entrar, né? E descer lá. E cai a cinza lá. E cai a cinza lá no cinzeiro. Deu pra ver, filha? Deixa eu clarear. Deixa eu ver aqui. Acho que deu. Tá. Aqui dentro, como ela não tem serpentina, a gente passou cimento, tijolo refratário aqui embaixo. E aqui na lateral a gente passou cimento. Só cimento, pai? Foi, né? O certo é... O certo tijolo. é tijolo refratário. Ou tijolo, ou cimento Então, refratário. só o refratário mostrado é tijolo. Ele é pão duro, ele passou só cimento, tá vendo? Não, pois... Mas coloca esse tijolinho mais fino. Esse tijolinho refratário mais fino, né? É fino, não coloca mais grosso não, fino. Aí fecha a boca. Então é isso. Agora aqui na montagem do forno... Vou dar pro pai, mãe. Esse aqui é onde ele põe uma rampa. Então aqui na montagem do forno, você montou o forno, né? Ajeitou na altura que deu, aqui tudo certinho. Aí você começa a fechar, né? Porque fica aberto um pedaço. Você só, ele é em cima aqui de tijolo, né, pai? Tira o cinzeiro pra ele ver dentro. Lá dentro, vamos ver. Daqui, mas deixa eu iluminar. Como que é lá dentro? É um quadrado, né? É um quadrado. É um quadrado. Retângulo. É. Mas é todo quadrado, aqui não tem inclinação nenhuma, né? Não, é Tá. reto. Aham. Reto pra ficar aqui o nosso... Mas aí tem um buraco que desce aquela garganta, né? Então, Que cai dentro do... Que cai ali dentro da isso. Então, aqui tem a rampa pra descer. Esse chaminé, ele Essa é pra fora. rampa, vamos lá, essa rampa pra descer é a cinza. A cinza. A cinza Cinza A desce cinza e a e a quentura, o a calor quentura, calor, puxa, ele puxa, ajuda a puxar pra circular em volta do coisa. do forno. É. Aqui atrás tem uma distância, né, pai? Sim. Que é 5 pro centímetros. fogo circular. Distância pequena, 5 centímetros, aqui atrás do... Uhum. É até menos. E em pai. cima também, não parece. em cima também tem um Em pouquinho. cima também tem uma câmera de ar. E Tem uma aqui em lasinha em cima... cima também. Ah, sim, quando chegou... Isso, obrigado, pai. Quando chegou aqui, é assim, gente. Quando chegou aqui, você sobe aqui, bate outra lajinha reforçada aqui, Pode ser mais fino. né? Ou mais grossa, depende do seu gosto aí. Depende do que você vai usar em cima, né? Se for pôr essas panelas lá... Pesada, né, mãe? Tem que ser reforçada. Daí, aqui passa aqui por dentro, aqui também tem uma passaginha de ar pra quentura, por também circular em cima do forno. E esse chaminé nosso, ele sai por aqui, ó, pra fora. Então chega ali atrás do forno, ele também tem tipo uma garganta. Sabe, Dani? Ele tem tipo uma garganta pra subir, pra dar embalo, pra fumaça subir. Se for desse lado, que é mais fácil. Mas desse lado nosso ficou uma lavandeirinha, então não deu pra fazer o chaminé, fizemos pro lado de fora. O chaminé ele tem que ser largo. O chaminé, você tem que fazer ele pelo menos 20 por 20 livre. Se um chaminé muito fino, ele não puxa fumaça. A gente teve já experiência, já sofreu com isso. Então ele tem que ser 20 por 20 livre da parte de alvenaria. Eu esqueci de falar... Tá, já falei. Faz o registro. Então, vai ter um registro, porque você sabe, quando vai acender tem que puxar, depois regula, né? Tem que ter o registro. Depois do fogão terminado, sem nada, só a alvenaria bruta, vocês fazem o chaminé. Antes de colocar a chapa, dá um banho de óleo, um óleo usado nela, dá um banho de óleo nela uns 3 dias antes, deixa ela. Se você colocar ela cru, sem um banho de óleo, ela vai rachar, ela vai estourar. Óleo de cozinha mesmo. Um óleo de cozinha usado, e deixa ela aí, né? Depois que você fez o chaminé, testou tudo, né? Fez, né? Daí o fogão já tá seco, você coloca a chapa e põe em fogo. Põe em fogo sem revestimento. E se você viu que funcionou tudo direitinho, que tá puxando, tá legal, não precisa dar reajuste nenhum, daí vocês compram o piso do seu gosto e colocam um revestimento, né? Outra coisa importante, o povo fala assim, meu coisa no assado não assa, fica branco por baixo. O fogão não é só pôr lenha aqui, pôr lá e assar, não. Quando, não chama, cadê a minha medidinha de pau que eu tava com ela, pai? Não, um exemplo assim, o fogo tá bem aceso, você achava isso, essa aqui. O fogo tá bem aceso, vai fazer uma assado bem cheio de brasido. Você coloca e pega aqui e joga todo, empurra todo o brasido lá embaixo.
para ele cair lá debaixo da chaminé, naquela caixa lá, para ele jogar a quentura debaixo do assado. Vamos supor, se for um bolo, o bolo ele tem um tempo. Um tempo de coisa, um tempo de assado. Então ele tem um tempo do processo dele cozinhar e assado. Aí você joga a brasa para ele assar por baixo, né? Então o fogo fica só aqui, ó, nessa quentura. Então você sempre joga o brasido lá no fundo, né? E... Ah, tá. Deixa eu falar pra vocês, eu esqueci de falar. Mais uma dica aí da Dona Zilda. Não sei se vocês viram hoje que o meu fogão tá bonito, tá? Troquei aqui a pecinha aqui, quebrou. Troquei não, pai que trocou. Vamos falar a verdade, né, pai? O pai trocou a cerâmica aqui, que tava quebrado, que estourou. Ah, outra. Quando vocês acabarem de fazer o fogão também, que estiver prontinho, vocês nunca colocam fogo de uma vez. Um dia vocês colocam um pouquinho de fogo, apaga. No outro dia vocês colocam, vai amadurecendo ele, senão ele estoura e racha, é igual a churrasqueira, né? Churrasqueira também é assim, você tem que pôr no fogo aos pouquinhos até amadurecer. Fogão é a mesma coisa. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como é que eu dei banho no fogão. Esse dia tá, arrasta a panela, arrasta a assadeira, e queima, derruba caldo, que queima, que é fogão pra usar. A gente veio com a lixa com a lixinha grossa, raspa com a ponta, tiramos o maior, porque tudo não sai porque já é usado. Daí, deixou ele bonitinho, o que deu pra tirar, já tá um pouco gasto. Daí eu pego assim um pouquinho de cera pra fazer propaganda, cera cardeal vermelha, e coloco um pouquinho de água raiz ou removedor. Daí você passa com um pincel, com um pano para não sujar muito o azulejo, passa nele, né, que fica aqui desse lado não precisou passar, a gente passou só aqui em cima. Depois secou aquele banho que eu dei de cera cardeal com removedor, secou, daí a gente passou uma resina. A resina a gente passou por tudo, aí já deu um banho no geral nele. Daí ele deu uma renovada, daí a gente passou uma maquiagem nele. Hoje também é pedido do Padre Pedro, que já eu tinha prometido ele com a turma logo do começo, né? Ele queria mostrar o forro da cozinha aqui da roça. Que é diferente, né? Por que é diferente? Dona Zilda sente muito calor, então eu queria um forro que respirasse. Que quando você bota fogo na alguma coisa lá, ele esquenta, igual aqui, né? Então vamos mostrar o forro. Mostra pra nós aqui o forro pra eles verem, né? Aqui a gente entra que já tá dentro da cozinha. Da cozinhinha. Será que você apaga a luz? Não. Não dá. Aqui dá muito reflexo. É bem escurinho, né? Ela é feita do que, mãe? Explica. É bambu, taquara, né? Taquara-popa, não sei o que foi feito. Daí quando que a gente fez, passou aí um veneno, por causa de cupim, pega a cupinha também, caronte, né? E esse aqui é nosso forro, né? Como ele ficou pra ficar mais arejado, né? É isso. Então, né, vamos... Esse foi mais um vídeo, espero que quem pediu essa receita ficou contente com a receita. Se precisar de mais alguma... A explicação, né, mãe? A explicação. A receita. A receita é bem... E a gente sabe o quanto é bom, gente, um fogão bem feito. A gente não tem sofrimento com fumaça, né, com outros tipos de coisa, né? E... Então, você não queria mostrar as folhas lá da minhas ervas lá? Vou mostrar o que é mesmo, Ela mãe? perguntou, o que é isso, mãe, se varar o seu índio? Esse aqui é chapéu de couro. Ele tá secando e enxugando pra mim levar pro meu povo. Pede, né? É remédio. Esse é bom para o reumatismo, dermatóide, o reumatismo. É um santo remédio. Pesquisa aí pra vocês verem também, então. Tá né? chovendo, Tá uma né? chuvinha gostosa hoje aqui, a chuvinha refrescando, né? Tem pimenta aqui, Ah, tem uma fartura. Então, umas colheitas. né? Então, é isso. Então, esse foi o nosso fogão, como foi feito passo a passo. E quem ficou interessado, que quiser, que eu esqueci de passar alguma dica, vocês não entenderam, pergunta aí depois aí no canal que as crianças respondem. Então foi isso. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção. Desculpa pela demora, já era para ter passado esse receita aí, o processo do fogão, né? E até o próximo vídeo e fique com Deus.